Olá, Robert aqui de novo. Dessa vez é um vídeo falando sobre o NFP e dessa vez estarei falando sobre outra parte da sua mente, que seria a parte que menos agrada de todas, porque é a personalidade justamente oposta à do NFP, o seu subconsciente ESTJ. Quem é o STJ? Eu chamo ele de o juiz, mas ele também é chamado de o maestro, também é chamado de executivo, e ele basicamente é a pessoa que você vê mais focada em produtividade de todas. É a pessoa mais chata que pega no pé dos outros para que eles também sejam produtivos. É uma pessoa um tanto agressiva, uma pessoa um tanto ríspida, mas é uma pessoa incrivelmente competente, incrivelmente capacitada, informada para fazer as coisas e que consegue sacrificar horas e horas do seu tempo pessoal para atingir o objetivo, ainda que o STJ, como toda personalidade da quadra delta, seja uma personalidade consciente do seu conforto e que busca o seu conforto. A questão aqui, ele é responsável com a sua sensação introvertida, a função cognitiva responsável pelo nosso senso de bem-estar e também de dever. E para que o STJ se sinta bem, ele precisa estar com aquela sensação de dever cumprido. Então, se a casa estiver desarrumada, ele não vai estar bem. O NFP, por outro lado, ele é infantil com a sua sensação introvertida. Então, a casa pode estar imunda, pode estar suja e ele pode estar totalmente letárgico, totalmente inerte no sofá, só olhando o telefone. Por isso que eu falo também que o subconsciente ESTJ para o ENFP, ele não é só a sua maior fonte de agressividade dentre todas as suas quatro partes da mente, porque o ENFP ele pode se transformar em um, entre aspas, ENFJ, ISTP e STJ, mas também é a maior fonte de autoridade dele, porque a sua função submissa, que também é chamada de dual seeking, ou aquela que procura, que busca o seu par, é o pensamento extrovertido. E o pensamento extrovertido é uma função que julga as coisas através de fatos coletados, através de dados, através de informações. Então, ele busca essas informações para aplicá-las da maneira mais eficiente possível, mais produtiva, uma forma que dê certo. Não se importa se é certo ou errado, mas tem que dar certo. A diferença entre ser certo e dar certo é que ser certo tem um caráter moral, um caráter emocional, de julgamento de valor. Agora, dar certo é mais uma coisa prática, objetiva. Quando o INFP está no subconsciente STJ, é quando você verá o INFP começando a se perguntar se o que ele está fazendo trará resultados ou não. É quando você vê ele usando um tipo de raciocínio para saber se algo dará os resultados desejados ou não. É quando você vê o NFP sendo mais analítico, sendo mais frio, sendo até um tanto mais incisivo com o que ele quer. Muito semelhante ao ISFP, que entra no seu subconsciente NTJ, que é quando você vê essas personalidades geralmente gentis, geralmente calmas, geralmente que se comunicam através de uma voz baixa. Eles falam bem mais alto, falam com mais segurança. E eles vão direto ao ponto do que eles querem. O NFP perde essa característica de usar várias palavras, de fazer vários rodeios para chegar onde ele quer quando ele entra no seu subconsciente. Porque o subconsciente é a parte da mente que quer ser o oposto de quem nós somos. E o oposto do NFP é com o seu pensamento extrovertido, ele colocar ordem na casa, ele exteriorizar a sua própria visão de organização. Logo, ele precisa se comunicar, ele precisa se impor, ele precisa se expressar, ele precisa ser gregário. Quando o INFP perde o medo de se comunicar com os outros, perde o medo de se impor aos outros, você sabe que ele está entrando no seu subconsciente. Qual que é o lado negativo dessa transição? É quando o INFP se torna excessivamente preocupado com resultados e ele começa a se cobrar e se cobrar, se cobrar, se cobrar, se cobrar por cada vez ser mais eficiente, por cada vez ser mais organizado, por cada vez mais ser asseado. Então é como se ele ficasse com uma mania de limpeza, uma mania de organização e a todo momento estivesse se cobrando para atingir mais e mais resultados. Então não importa o que ele tenha feito, não importa se o dia dele foi produtivo, se não tiver produzido tudo o que ele queria, ele se sente um fracasso. Porque ele não está fazendo uma transição positiva, uma transição saudável para o seu subconsciente, usando sua função submissa, que é a sua fonte de medo, que é esse medo de
tem uma abordagem mais racional para a vida. Então ele está hiper mega seguro e acaba exagerando. Logo, ele é auxiliado pela sua sensação introvertida infantil. Então o NFP ele já não é tão mais dependente de dopamina. Ele não só quer ter prazer, mas ele quer sofrer. O NFP, como qualquer outra personalidade com sensação introvertida, pode se acostumar a sofrer. Ele pode aceitar qualquer situação ruim como o seu novo normal. Então, se ele tiver que todo dia andar 3 quilômetros para ir até o ponto de ônibus e quando chegar lá, ele tem que trabalhar mais que todo mundo, ficar quase todo dia até mais tarde e ninguém mais tem que fazer isso, ele jamais parar para perguntar se ele teria a opção de comunicar à empresa de que ele tem uma dificuldade para se locomover e eles fariam sim uma mudança na rota do fretado, por exemplo, ele não vai fazer porque ele aceita que aquilo é normal. Ele aceita que aquilo é o que ele tem que fazer. Ele aceita o sofrimento. Assim como o STJ. O STJ se cobra muito às vezes. Então ele acha que penar, dar o seu sangue para atingir um objetivo é parte natural das coisas. Só que o NFP, diferente do STJ, que pode ser um pouco mais consciente de limites e de regras, o NFP ele pode não ver esses limites para si mesmo. Então ele acaba sendo não uma pessoa, não um juiz para outras pessoas, um líder para outras pessoas, mas acaba se tornando um carrasco para si mesmo, onde ele não para de se cobrar e de se culpar por cada fracasso que ele tem, onde ele acha que se ele fraquejar ou achar ruim de qualquer coisa, ele está sendo fraco, ele está sendo culpado. O NFP ele pode entrar também numa convicção interna fortíssima de que qualquer coisa de ruim que aconteça a ele, ele merece, porque de alguma forma é uma responsabilidade que ele deixou passar. Pode ser possível que o NFP ele seja infantil com seus deveres e que ele tenha medo de tomar conta da sua vida, que ele tenha medo de tomar as rédeas da sua vida. Logo, ele está a todo momento se martirizando por alguma coisa que ele deveria ter feito e não fez. O NFP pode ter esse problema. Quais que são normalmente as dinâmicas entre o NFP e o STJ? Bom, eles não vão se amar logo de cara. É necessário um certo grau de maturidade quando você está lidando com a sua função oposta, com a função do seu subconsciente. Porque para o STJ, o NFP parece ser uma pessoa extremamente sensível, até demais, uma pessoa muito sonhadora, muito irrealista, porque ele é um sonhador. E o STJ é o juiz lida com fatos, o juiz lida com decisões. Isso dá certo, isso não dá certo, descarta, continua assim. O NFP não gosta de ver as coisas assim. Então o NFP vê o STJ como uma pessoa fria e rude, extremamente grosseiro, desnecessariamente grosseiro. Para o NFP, toda grosseria sempre vai ser desnecessária. O STJ, ele na verdade acha que a gentileza é dispensável. O STJ prescinde de gentileza. O NFP prescinde de aspereza. E o STJ é áspero e o NFP é gentil. Então você vê como tanto um como o outro acha que o outro é a pessoa errada. Ele é muito fraco, ele é muito ignorante. O que acontece é que assim como o STJ precisa desenvolver o seu sentimento introvertido submisso e a sua intuição extrovertida infantil para que ele tenha acesso ao seu subconsciente NFP, a parte filosófica da vida, para que ele não seja uma pessoa banal, para que ele não seja uma pessoa muito focada ou muito preocupada só com as coisas físicas da vida, só com as necessidades da carne, mas também seja preocupado com as necessidades da alma e da sua mente. O NFP precisa cultivar o seu pensamento extrovertido e a sua sensação introvertida de uma maneira que ele possa desenvolver o seu subconsciente STJ e se tornar uma pessoa mais eficiente, uma pessoa mais produtiva e, acima de tudo, uma pessoa com autoridade na sua própria vida. Porque o NFP, ele odeia quando ele não tem controle sobre as coisas. Ele gosta sim de seguir a deixa dos outros, ele não se importa de ser só um ouvinte ou só ser uma pessoa que está no banco do passageiro. Mas ele tem que ter decidido estar naquela posição. Ele decidiu estar ali. Ele decidiu
usar a autoridade dele para dar o que você deseja com a intuição extrovertida dele. Ele decidiu usar o tempo dele para adivinhar, descobrir qual é o melhor futuro para todos. Só que, para que ele tenha essa autoridade, essa força de caráter para dizer eu quero isso, eu não quero aquilo, para ele reconhecer o que ele deve fazer e muitas vezes sacrificar o seu conforto em busca do cumprimento da sua obrigação, muito semelhante ao processo, à trajetória que o personagem Frank Young passa no livro Filho de Netuno, quando ele descobre que é filho de Marte, e Marte aparece, o deus romano aparece para ele e diz que ser o deus da guerra, ou ser o filho do deus da guerra, não se trata de você lutar porque você deseja lutar, mas lutar porque você deve lutar. É você estar consciente do seu sacrifício e não fugir dessa tarefa. É essa consciência de não fugir do sacrifício, de que você tem que sacrificar para que você possa, para primeiro fazer aquilo que você deve fazer e então fazer aquilo que você possa fazer, que o NFP precisa buscar. Porque enquanto ele não tiver isso, ele vai ele vai se sentir extremamente infeliz, porque ele não vai ter obras, ele não vai ter atos, ele não vai ter conquistas que comprovem o sentimento de valor próprio. Ele sim vai ser uma pessoa sensível, ele sim vai ver um lado moral das coisas, mas ele não vai se sentir digno porque ele não está tendo nenhuma obra de valor moral. Ele não está saindo lá fora e ajudando alguém a aprender alguma coisa nova. Ele não está lá fora ensinando, ele não está lá fora inspirando, ele não está escrevendo, ele não está escrevendo nenhum blog, ele não está escrevendo nenhum livro. Ou ele não está indo no trabalho e ficando presente lá, ajudando as outras pessoas. Ele se cobra, o NFP se cobra. Só que é difícil equilibrar, porque tudo que o NFP tem que fazer, ele tem que sentir que a identidade dele está associada àquilo. Então, o NFP precisa ter muita iniciativa e tem que ter muita força de vontade, às vezes, para que ele possa superar esse medo de expressar a opinião dele que ele tem com o pensamento extrovertido submisso, porque esse pensamento extrovertido é justamente o compartilhamento de ideias. Se o NFP tem medo do pensamento extrovertido, ele tem medo de expressar suas ideias. Como eu falei no vídeo anterior, quando eu falei sobre o ego dele, ele acha que a opinião dos outros sempre é mais importante que a dele, porque ele sempre acha que ele não está tão informado quanto os outros. Então, ele precisa desenvolver, superar esse medo ao ponto de achar que, não, eu me esforcei, eu me lembro, com a sensação introvertida infantil, eu lembro de ter passado horas e horas estudando sobre esse assunto, horas e horas perguntando sobre esse assunto, horas e horas praticando e errando e aprendendo, adquirindo experiência. Então, minha opinião sim tem valor. Logo, eu também tenho valor. E porque eu tenho valor e porque eu sou capaz de fazer o sacrifício e passar por situações desconfortáveis, eu sei que eu posso sim impor a minha autoridade no mundo. Eu sei que eu posso sim impor autoridade na minha vida. Eu sei que eu posso sim bater o pé contra as pessoas se eu achar que o tratamento delas é injusto ou que não é lógico. O NFP ele, de repente se sente confiante bastante até para dizer que outras pessoas estão erradas, não porque o que elas estão fazendo vai machucar alguém, mas sim porque o que elas estão fazendo não vai trazer objetivo. E com isso ele também se sente confiante bastante para trazer à realidade as possibilidades que ele consegue prever com a sua intuição extrovertida adulta. Então, o que o STJ e o NFP podem aprender um com o outro é que o NFP pode aprender a ser mais masculino com a sua energia, observando o STJ, não importa se o STJ é um homem ou mulher, não importa se o NFP é um homem ou mulher, NFP é uma personalidade bastante feminina. E o STJ aprende a ser mais feminino com o NFP. Qual que é a virtude da energia masculina, qual que é a virtude da energia feminina? A masculina é justamente o poder da liderança, é o poder de você, é o poder da ambição, você fazer aquilo que você quer. E a feminina é a adaptabilidade, é a flexibilidade, é você passar pelo mais diversos tipos de dores e sofrimentos da vida sem se partir, porque você não é duro, você é flexível. Entende? Você não é uma barra de metal
tenaz, por assim dizer, que ou ela molda os elementos ao redor dela, à vontade, ao formato dela, ou ela se quebra. Não, você é uma tela de metal, uma tela de aço que pode ser dobrada à vontade, mas nunca sem se partir, porque essa sim é a vantagem da energia feminina. Você se moldar aos mais diferentes, mas você sobreviver. Você passar pelos diferentes processos de dor. E o STJ, ele pode aprender isso com o NFP. E o NFP pode aprender a ser mais incisivo e a ser mais, por que não, ousado com o STJ. Se você assistiu até aqui, eu te agradeço e, por favor, compartilhe o que você acha dessa análise, esse ponto de vista do INFP. Se você for um INFP e você sentir que às vezes você coloca uma máscara ou assume uma persona no seu local de trabalho ou às vezes na sua família para que elas te respeitem, para que elas façam o seu dever, me diga se isso não faz sentido para você ou não. Obrigado por me acompanharem até aqui. Tchau, tchau.